Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Porque não deixaram. E aí eu fui para casa. E eu fiquei o segundo semestre de 2006 todo em casa. O segundo semestre de 2007. Eu fiquei até 2006 CRB. 2007 fui pro CSA. No segundo semestre de 2007 eu fiquei em casa, né, depois dessa passagem desastrosa pelo CSA. Eu conheci o Freitas só de nome, da história dele, tudo, das passagens, como atleta e como treinador, mas eu não tinha contato com ele. E eu recebi uma ligação, eu lembro assim, final de ano, eu em casa, gordo, sem perspectiva, e me liga Freitas Nascimento, me chama, eu vou na casa dele, a gente senta, foi uma conversa muito rápida. Ele disse que estava vindo para Campina Grande, que eu assumi o Campinense, e perguntou se eu tinha interesse de sair de Alagoas. Eu disse, com certeza. Quer dizer, eu não tinha nada. Digamos que eu estava naufragando e o Freitas veio e me jogou uma boia. Foi mais ou menos isso que aconteceu na minha vida. Porque só Deus explica esse tipo de situação. Porque ele não, assim, ele tinha me visto jogar, mas nós nunca havíamos trabalhado juntos, né? Nunca tivemos contato nenhum. E ele estava vindo assumir um projeto novo, começar tudo do zero mais uma vez aqui no Campinense, porque eu lembro que quando nós chegamos aqui, o Renatão a galera estava colocando tijolo, fazendo reforma, fazendo mutirão para arrumar o CT, né? E nós chegamos aqui, assim, eu vim com ele cego, sem saber nada, né, com a cara e com a coragem. E aí, o ano de 2008, não foi? Tu viesse em 2007. Chegamos no final de 2007, né, para pré-temporada. Já para 2008. Já para 2008. Eu lembro dessa passagem aí, como você viu, né? Que eu tenho uma memória muito boa. Até lembro da tua estreia. E foi mais num dia... A sua estreia foi dia de semana, de noite. De noite, um amistoso. Eu não lembro contra a equipe, mas foi horrível, assim. Meu primeiro jogo, a primeira impressão que eu deixei para você do Campinense foi horrível. E tu era reserva de Albérico. Quando eu cheguei, eu vim para ser titular. Assim, a ideia inicial do Freitas, se eu conseguisse mostrar que eu tinha condições... E recuperar a forma física também, que tu tava parado. As fotos que eu tenho na pré-temporada são horríveis, assim. Aí nós fizemos um amistoso no meio de semana à noite e, logicamente, o Campinense estava procurando atleta, estava montando o elenco e iria trazer outro goleiro. Só que a partir dos meus amistosos, a busca por um goleiro se intensificou, entende? Por um cara mais experiente. Eles entenderam que naquele momento eles precisavam de alguém com experiência para aquele projeto inicial, né? E aí eles foram buscar o Albérico. Que o Albérico, ele já era... Bem veterano, assim. Tava com 30 e todos ali naquela... eu só me lembro dele aqui no Campinense. Mas era um goleiro. Eu joguei contra ele no CRB, eu fui campeão alagoano em cima dele. Ele foi o goleiro do CRB na final do Alagoano contra mim no Asa. Eu no Asa e ele no CRB. Tu tinha quantos anos aqui naquele ano, na primeira passagem tua aqui no Campinense? 24, 25. Bastante novo, viu? Era. Assim, e outra coisa, goleiro novo. A gente sabe que tem dificuldade de se firmar, porque parece que goleiro é igual a vinho. O povo não fala, né, que o vinho, quanto mais velho, melhor. Eu sou muito grato àquele período. Veja bem, eu já expliquei para você a situação de como foi a vinda, que é algo inexplicável, não faz sentido você buscar um cara que está parado há vários meses para trazer para um lugar onde você precisa mostrar serviço. É coisa de Deus. Você entende? É o destino. Aí nós chegamos aqui, a cobrança da torcida do Campinense, quando eu cheguei aqui, você entrava no CT, você sentava numa sala, você ia assistir vídeo da torcida, das conquistas, e aquilo encantava você. Você sabia o que você ia enfrentar a partir dali. Né? Eu falei para você aqui em off que a gente tinha o histórico dos goleiros, e o pessoal falava muito de Jailson, e aquilo meio que traz uma pressão para você. É verdade. Aí eles trouxeram o Albérico. Aquilo me permitiu ter uma paz para trabalhar, porque o Albérico tomou de conta da posição, era um cara super experiente, e ele era um goleiro de muita qualidade. Ele comandou muito bem aquele primeiro turno. Eu fui recuperar a forma física. Isso. E com você como reserva, você tem uma paz, você não tem a pressão que o titular tem de mostrar serviço, entende? Então, assim, eu treinava com mais tranquilidade, viajava com muito mais tranquilidade. Como eu era um atleta, sempre fui, graças a Deus, aquilo me permitiu me condicionar, me preparar, para no momento que o Albérico teve a lesão, que foi no final do primeiro turno, eu pude iniciar o segundo turno bem fisicamente, com a cabeça melhor, conhecendo muito melhor a cidade, já adaptado, né? E completamente apaixonado, que é algo que eu preciso ressaltar aqui. Não é à toa que o homem ficou aqui. Bebeu da água de Boqueirão e gostou e ficou, né? Tava falando aqui com o Pantera sobre isso. Não, é isso, exatamente assim. O impacto que Campina Grande me causou, né? Lógico, aliado às conquistas, porque se você não tivesse conquistado nada aqui, a relação com a cidade seria diferente e provavelmente eu não teria
tido a paz que eu tive, né, para viver aqui e conhecer muito mais do que um atleta que, por exemplo, veio aqui, teve uma passagem ruim, foi obrigado a ir embora, saiu daqui pela porta dos fundos, hostilizado pela torcida, né? Que é o que acontece com muita gente. Mas aí, aquele time de 2008, vamos falar um pouquinho sobre aquela temporada. Primeiro, como é que foi para você trabalhar com Freitas? Ele tinha um comportamento de pai. Assim, ele era pai mesmo, assim, ele cuidava de todas as situações necessárias. João Santana. Ele resolvia a questão de salário minha, tudo era com ele, tudo ele cuidava, assim. Ele me protegeu de um jeito, eu não sei porquê, né? Logicamente que depois eu entreguei os resultados, né? Mas inicialmente ele me protegeu de um jeito, assim, me deu a segurança. Era um cara que conversava bastante, trocava ideia, né? Ele tinha aquele jeitão dele assim, mas quando ele precisava, ele chamava você na sala para orientar, porque em alguns momentos você meio que se perde, né? Você se ilude, deslumbra um pouco com as meninas, com a cidade. Eu era um cara muito jovem, então assim, é inegável, né? O assédio, essa coisa, se você não tiver cuidado, isso pega você. E eu estava sozinho na cidade, então assim, era muito mais fácil para mim cair nas tentações. Mas o Freitas era um cara que policiava essas questões. Os caras mais experientes, já com os vícios e com a idade avançada, é mais difícil você orientar. Esse cara não vai te ouvir, entende? Só se ele já tiver tido um revés muito grande, tiver passado por grandes decepções, talvez ele te escute. Mas um cara como eu, que estava começando, um conselho do Freitas para mim era uma ordem, entende? Então assim, eu ouvia aquele cara. Eu sabia que ele queria o melhor para mim, então meio que ele ia me orientando e eu ia indo nas ideias dele e graças a Deus deu certo. E o elenco? Eu trabalhei com muitos bons jogadores, também isso me ajudou muito, né? Era um elenco muito experiente e de certa forma também me protegia, porque eram caras que estavam sempre tomando a frente das coisas, né? A pancada pegava sempre primeiro neles, nunca chegava diretamente em mim, entende? Então você tinha vários jogadores que tinham casca, tinham personalidade. Você tinha o Charles Wagner, você tinha o Marabá, você tinha Mossoró, você tinha Henrique, zagueiro. Fábio Júnior, que não falava, mas era um líder técnico. Ele conquistou a liderança dele pelo que ele dava em campo. Então ele tinha um respeito natural, ele não precisava pedir nada a ninguém. Era algo que ele conquistou jogando. O Fábio era esse tipo de pessoa. Você tinha o Fábio Santana, que era um cara que eu tinha uma admiração. Não tenho. Ele não morreu, graças a Deus. É um cara que eu tenho uma admiração profunda, porque o Fábio, ele era um jogador que jogava pra gente, ele jogava pro time, ele não jogava pro torcedor. Então, assim, o Fábio não precisava. Ele fazia o que ele fazia, nos ajudava e a gente se sentia feliz com ele. Então, era um cara que você queria ter por perto, além de ser um ser humano incrível. Se eu fosse citar que você tinha o Fernandes, que era muito jovem também. Almir também chegou depois, Almir né? chegou depois, que era um cara que vem para trazer uma coisa diferente, uma pitada especial, sabe? Um ambiente fica mais leve com o Almir, é um cara leve, brincalhão, divertido, mas que também quando entrava em campo dava conta do resultado. Então, assim, era um grupo muito assim. Cícero César, quase está. Tínhamos algumas peças exóticas, que era o caso do Cícero, né? Eu tive muitos problemas com o Cícero. Ele é muito brincalhão. Tem coisa que o torcedor não sabe, que a gente tinha que fechar mesmo o tempo do vestiário. E aquele time, diferentemente do que a gente vê agora, a gente resolvia a nossa questão no campo. Terminava o jogo, nossos entreveiros ali no gramado, no vestiário, saiu do campo, tá tudo resolvido, cada um pro seu lugar, todo mundo é amigo, no dia se apresentar para treinar. Eu agradeço. A gente não ficava... Hoje em dia, cara, se você discutir com um cara num treino, ele fica um mês sem falar contigo. Junta outros jogadores para fazer... Faz panelinha. É impressionante, assim. Você não consegue mais... É difícil você dar uma bronca num cara mais jovem hoje em dia, ele não quer te ouvir, não... É bizarro. E naquele tempo não tinha isso, entende? É porque naquele tempo o povo tinha um sim muito fácil. Aliás, naquele tempo não. Hoje o pessoal tem um sim muito fácil. A gente tem uma geração mimada, amigo. A sua geração de jovem é diferente. A criação dos pais é outra. Hoje em dia você vê jogador mimado que se o treinador der um grito, o jogador ele não baixa a cabeça e não respeita. O Freitas eu vi, o Freitas várias vezes brabo, gritando, no jeito dele assim. E o jogador respeitava. Hoje em dia é difícil você pegar um treinador estilo Freitas e dar certo. Por conta disso. Não dá, é difícil. E assim, estamos falando ele falava com jogadores de verdade. Tô falando se você escalar o nosso time de 2008, você fica impressionado. Você não vai conseguir montar outro time daquele assim. É muito difícil. Eu estava falando sobre valores esses dias. Nós tivemos que ser campeões estaduais, levar o time para a Série B,
para conseguir ter salário equivalente ao que alguém vem para aqui agora sem ter ganho nada, ganhando. E não tinha a mídia que tem hoje. Exatamente. Entende? Eu credencio isso muito à questão de empresário. Por quê? Eu vivi muito isso no América do Natal, por exemplo. Jogadores com um empresário, um contrato com clubes grandes de 2, 3 anos, que o empresário coloca você no clube, faz o contrato, você nem veste a camisa de um Flamengo, de um Corinthians, de um Palmeiras, mas você tem um contrato de 3 anos lá e começa a ser emprestado. Esse cara chega num clube como um Campinense, um treinador que vai dar um grito nele, ele sabe que o salário dele nem é daqui. Eu estou dizendo porque aconteceu no América do Natal. Obviamente, o Campinense não está nesse estágio agora, porque está com muitas dificuldades. Mas no América do Natal, por exemplo, trazia um atleta como esse, que ganhava 30 mil reais no Palmeiras, o cara não recebia do América, tinha seu empresário, estava nem aí. Quando o treinador não voltava para jogar, ele ligava para o empresário. Eu quero trocar de clube. A culpa era sempre da água, da chuteira, do tempo, do treinador. O atleta nunca tem culpa. Eu não estou jogando aqui porque o treinador é traíra, porque não sei o que, o colchão não presta, eu quero ir para outro clube. E aí o empresário, que funciona quase como uma babá, troca você de clube. Por isso que você vê um atleta jogar Campeonato Paulista, vários clubes. Você pode pegar o histórico dos caras que jogam Paulistão ali, ou Carioca, os caras ficam pulando de clube em clube porque eles não conseguem fixar por causa disso. Tem essa relação com o empresário de quase que uma mãe, um babá, e o cara cuida de você assim, como se você fosse um bebê. Não deixa você sofrer, passar pelos perrengues que você tem que passar no dia a dia, galgar o seu espaço. Não existe isso mais. O empresário meio que tirou isso do atleta, essa coisa, essa gana de lutar pelo espaço. Sem falar nos salários, né? Que você é um cara, imagina, um cara da base, sobe pro profissional, assina um contrato de 3 anos, ganha não sei quantos mil. Ele sabe que durante esses 3 anos ele vai ter esse salário. Não é como aqui, que o pessoal não paga a gente. Lá os caras pagam. Tá ouvindo, né? Você vai receber o seu salário lá. Aqui você entra assim, no escuro. Oh, meu Deus do céu. Difícil o cara pegar uma gestão que paga em dias. Olha, uma grande amiga minha veio trabalhar no Campinense num período com a gente e ela tinha acesso à folha de pagamento, essas coisas. E eu já estava num período que eu já tinha ganho algumas coisas aqui. Eu tava cascudo já. Quando ela viu meu salário, ela me ligou. Ela disse, eu não acredito que você ganha isso. Eu digo, minha querida, seja bem-vinda ao mundo real aqui da região. É isso. É triste. E hoje em dia tá diferente, porque naquele tempo, André, a gente não tinha. Pronto, você ainda pegou a Copa do Nordeste, o Campinense, ele fez história. Eu vou voltar depois para 2008, porque vamos falar ainda da Série C. Mas a Copa do Nordeste, a gente foi a primeira, né, da volta. E com esse formato novo, na época, né? O Campinense foi o campeão. Então você vê que ali já estava entrando dinheiro. Mas não se compara hoje, aonde a cota é maior de quem participa. Tem a pré-copa que também o cara recebe cota. E a visibilidade é muito maior. Se aquele Campinense de 2008 tivesse a mídia em cima, como teve o Campinense da Copa do Nordeste de 2013... muitos tinham ido para clube até de Série B, Série A. Com certeza. Não ter, isso aqui é o que eu percebo. Porque a qualidade individual, a gente tem que ressaltar. Do time de 2008 era muito diferente. Muito. O de 2013 era mais conjunto. Do toque, do tic-tac, aquela coisa que incorporou. E é raro acontecer. Muito raro. Muito raro. Um time montado do zero. Exato. E com jogadores, não é o seu caso, porque você já tem história no time. Você foi o único. Eu me lembro. Eu tava no dia que você tava... Você era o manequim do Campinense. Era. Tinha a morena, bonitona, vai lá, a morena. Raposete, né? Era. E Pantera mostrando o padrão do time. Isso. Eu tava lá no dia. Aí eu olhei lá, e Pantera virou manequim, né? Aí o time, o jogador, eu acho que o único experiente assim, era Danilo Portugal. Aí você tinha Bismarck, que tinha sido colocado para fora do Fortaleza. Aí o Zé Paulo, que era cria do esporte. Então, não tinha aquele jogador como o Fábio Júnior, que já passou pelo Vasco, Flamengo, Marabá, que já era rodado, Mossoró também, né? Era diferente. Era diferente. Mas vamos voltar para 2008, mas deixa você logo botar aí o açúcar, porque Pantera tá doido para tomar um cafezinho, e ele se falar, vai ficar frio. Café frio ninguém merece, minha gente. É frio.